por aí já? E aí, pessoal, como que vocês estão? Tudo animado? Todo mundo animado? Bom, vamos lá. Karina, Tiagão, Camila, Fábio. Ó, o Fabião tá aqui hoje. Boa noite, Fábio. Gil, Melchior. Cadê seu esposo, Melchior? Nunca mais apareceu aqui, tá tudo bem? Como que deu lá semana passada com seu amigo? A gente separou, cara. A gente separou. Oh, cara, essa é a forma mais rápida pro cara ficar pobre. Não tem uma fórmula mais rápida que essa, cara. Não É, tem. batata. Não, a mais rápida é de ficar pobre e casar, cara. Tô Não, cara. brincando. Casar é Cara, meu, uma benção. eu sou muito feliz, cara. Então, eu sei. Né? Cara, meu amigo teve alta, É mas tão, tava é lixo, tão cara. feliz que até pode fazer essas brincadeiras, cara. Exactly. É isso aí. Teve alta? Cara, foi um negócio que eu gostaria muito feio, mas tá em casa, maleixo ainda, mas tá em casa. Legal, mas já tá melhor, né? Que bom, que Sim, bom. sim. Sobreviveu. Que ótimo. Pessoal, ó, sejam bem-vindos, né? Se vocês puderem abrir a câmera aí, é muito legal ver o rostinho de vocês. Para a gente, claro, se você tiver condições aí de abrir a câmera, né? Vai ser um prazer, bater um papo com vocês hoje. Eu tinha dito na sexta-feira que a gente ia falar um pouquinho sobre imersão de clínicas, né? Mas, sinceramente, acho que vocês perceberam lá que a gente mudou o tema, né? Porque eu fiquei pensando o seguinte, né? Eu fiquei pensando assim. Tem uma conversa muito mais importante que a gente precisa ter antes de falar sobre gestão de clínica, antes de falar de número, antes da gente falar de equipe. Hoje, o que a gente vai falar é de uma coisa que acaba travando muitos de vocês. Muitos ainda estão presos dentro de uma bolha. E é sobre isso que a gente quer falar hoje aqui, tá bom? Eu vou querer bater um papo com vocês sobre isso aqui. Eu falei para abrir a câmera, o Thiago caiu, fechou, acho que caiu aí. É, Então, pessoal, é um assunto bem importante, é um assunto que eu tenho visto uma recorrência sobre essas dificuldades, esses desafios que vocês vêm passando. Por isso que eu decidi mudar a rota dessa live de hoje, tá? Mas antes da gente começar, eu queria que vocês colocassem aqui no chat o que que é sucesso para vocês. O que que significa, na visão de vocês, sucesso? Para e pensa uns minutinhos aí, coloca aqui no chat para mim, coloca aqui, o pessoal, mesmo quem está com a câmera fechada aí, coloca aqui no chat o que que você considera como sucesso. E aí? Parece tão óbvio, né? Vamos lá, pessoal, não tem certo e errado, né? O que que é sucesso para você? Atingir um objetivo, o Fábio colocou, ter liberdade financeira, tempo, qualidade de vida. Ô, Tiagão, você caiu, mas eu fiz uma pergunta aqui para colocar no chat. O que que é sucesso para você, cara? Coloca aqui, por favor. Minhas realizações e conquistas de maneira contínua. Tá tudo certo, viu, pessoal? Tá tudo certo. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Equilíbrio, liberdade, reconhecimento. É bem isso mesmo, pessoal. E o que eu tenho visto
é que às vezes a gente fica preso numa bolha. E no caso dos médicos que eu tenho visto preso em bolhas, o que que é essa bolha? Hospitais, planos de saúde, estruturas engessadas que tratam o médico no final do dia como peão, não como um profissional de valor que ele é. E hoje eu vou te provocar a olhar para tudo isso de um jeito diferente, né? Eu vou te fazer uma pergunta que talvez até vai doer um pouquinho, mas hoje, pensando na sua realidade, você está trabalhando ou você só está sobrevivendo, coexistindo? Porque o sistema como um todo, ele joga contra a gente, né? O sistema todo, ele está contra nós. E eu preciso ser muito franco, muito direto aqui com vocês. Se vocês acabam dependendo de plantão, de demanda de hospital, de agenda de convênio, você não tem e não vai ter um controle sobre a sua vida financeira. Você acaba ficando refém de uma estrutura que não foi feita para você prosperar. Já pararam para pensar nisso? E sabe o que que esse sistema quer de você? Ele quer que você produza volume, ele quer que você atenda mais rápido, mais pessoas, que você não questione o valor da consulta, que você aceite receber só daqui a 90 dias, que fica tudo bem quando muda a administração e você fica de novo 90 dias sem receber. Só que no final do dia, pessoal, vocês que querem fazer a diferença, não nasceram para isso. Vocês nasceram para ser médicos livres. E é por isso que eu perguntei para vocês o que é liberdade, o que é sucesso para vocês. Porque para mim, sucesso é ser livre, é não ser dependente de um sistema, de uma bolha que nos trata como peões. E para ser um médico com agenda própria, com pacientes que valorizam o seu trabalho, com faturamento previsível, com margem, com escala, com recorrência, para isso acontecer, tem um preço a ser pago. E um preço que poucos de vocês, poucos médicos, mas alguns de vocês estão dispostos a pagar. E quem não decide romper essa bolha vai passar a vida inteira reclamando dentro dela. Quantas vezes você já viu gente no seu círculo de amizades, nas pessoas que você trabalha, reclamando que estava ruim a consulta do convênio, que o convênio está pagando mal, que tá muita gente para ser atendido, que a pessoa às vezes é uma referência de, de tanto de certificados e diplomas que ele tem na parede do consultório dele, mas ele não consegue romper esse vício, esse ciclo vicioso que a gente acaba envolvido. E é natural, a gente não sabia que era assim. Quando vocês começaram a atender, vocês não sabiam que era exatamente uma bolha como essa que vocês acabam vivendo. Mas quantas vezes a gente vê que só reclama e nunca faz nada para sair dessa bolha? Mas sabe o que que é mais bonito, pessoal? Que dentro desse grupo, aqui dentro dessa sala, inclusive, tem vários exemplos vivos de médicos que decidiram romper essa bolha. Tem vários. Posso citar alguns aqui por nome: João Bosco, o Henrique Atamires, a Thaís, o Renan, o Jean, o Renato, o Saulo, deixa eu ver quem mais. Hoje fiz uma reunião com a Rafa. Cara, a Rafa, ela começou aqui, não é a Rafa que vocês viram no podcast, não, viu, Karina? É a Rafa, uma outra Rafa. Ela começou aqui ganhando 16 mil reais. Esse mês passado ela faturou 110 mil reais. Mas olha só que interessante. Quando eles começaram, eles estavam nessa mesma situação, reféns, cansados, a Rafa com um filho pequeno, esgotado. Mas em algum momento eles decidiram. Eles decidiram aprender sobre gestão, eles decidiram aprender sobre vendas, eles decidiram aprender sobre comunicação mais assertiva, eles decidiram aprender sobre liderança de pessoas. Galera, não foi só isso a decisão.
Eles decidiram passar pelas noites mal dormidas, pelas incertezas, pelo será que vai dar certo mesmo? Sabe que a gente sempre passa quando a gente está no movimento? Às vezes, até hoje, mesmo ganhando 100, 150, 200 mil reais, ainda se passa alguns dias assim, de indecisões. E sabe o que que acontece? Eles escolhem o que a maioria nunca vai ter a coragem de plantar. E por que que eu estou trazendo esse assunto para vocês? Porque liberdade não é um presente, não é, pessoal. Liberdade é um troféu. E troféu a gente conquista. Conquista por decidir pagar o preço que precisa para aprender a sair dessa bolha que a gente está conversando aqui. Agora vamos falar a realidade, né? Tá tudo bem, pessoal? Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo entendendo? Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Faz? Legal. Vamos falar um pouco da realidade, né? Romper essa bolha, pessoal. Vou contar um segredo para vocês. Não tem nada de glamuroso, tá? Não tem nada de facilidade. Não tem nada de automático. Não tem. Parece legal, né? A gente sair de um faturamento de 16 mil por mês e ir para um faturamento de 500 mil por mês, como alguns dos nossos mentorados já fizeram. A pessoa saiu de 16 mil em 3 anos, chegou a meio milhão de faturamento. Eu não estou falando de alguém que eu ouvi falar. Não, 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 não. Eu estou falando de gente. Aqui, ó, falei no João Bosco agora há pouco, João, falei de você, apareceu agora. Boa noite. Não, não tem nada de glamuroso nisso, pessoal. A gente precisa entender que nós iremos ter que se desenvolver em algumas habilidades que a gente nunca aprendeu na faculdade. Uma dessas habilidades é gestão de pessoas, porque você vai precisar formar um time. E médico está acostumado a fazer aí acontecer sozinho. A gente tem que entender que sozinho talvez a gente não consiga chegar onde a gente quer chegar. Por isso que entender de pessoas, entender o que que vamos fazer, como que a gente vai motivar, como que a gente vai treinar esse time é tão valioso assim. Outra questão que a gente precisa aprender, pessoal, vendas e comunicação. Vendas e comunicação. Gente, o paciente precisa entender o valor que você entrega. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, porque existe uma grande diferença entre percepção de valor e proposta de valor. O que que é uma proposta de valor? A proposta de valor é assim: eu trabalho, por exemplo, o Melchior, ele trabalha com geriatria. Ele tem uma proposta de valor para os pacientes. O paciente vai melhorar isso, vai melhorar a qualidade de vida, vai, enfim, tem algumas coisas. Não é isso, Melchior? Tudo bem, essa é a sua proposta. Mas a percepção de valor é completamente diferente. A percepção é o que o seu paciente entende que você entrega. E se a gente não entender que existe um abismo entre essas duas questões, a gente nunca vai conseguir passar o que realmente a gente está entregando. E é muito importante, pessoal, a gente entender que provavelmente a gente vai ter que empacotar muito bem o que a gente está querendo entregar. Porque senão essa pessoa não vai ter a percepção de valor que a gente quer que ela tenha. Então, entender sobre vendas e comunicação não tem outro caminho para você melhorar a percepção de valor sobre o seu paciente. Quer ver uma coisa que eleva muito a percepção de valor? Quando você, como médico, tem a atitude proativa de ligar você mesmo para o seu paciente e não terceiriza isso com a sua secretária.
Ô, João, quando você parou para ligar para os seus pacientes lá, você, em 2 horas, num dia de feriado, quantas ligações você fez? Eu devo ter feito umas 20 ligações. Eu agendei 15 pacientes. 15 pacientes. A quanto? 450, né? R$ 450. É só você fazer a conta. 2 horas de trabalho. Entende a percepção de valor por o médico mesmo estar ligando para o seu próprio paciente? Então, é importante que vocês tenham essa visão sobre vendas e comunicação. Vendas, pessoal, a gente vai falar mais sobre isso aqui. Eu quero ajudar vocês a entender que vendas não é dom. Existe uma técnica que você pode desenvolver. E se é técnica, você pode desenvolver habilidade sobre isso. Outra coisa que o médico precisa aprender, que a faculdade não ensina: estratégia. Não é só abrir uma sala bonita, glamurosa e esperar os pacientes chegarem. Não vai adiantar. Não adianta mais a gente pensar que as coisas vão acontecer naturalmente. Sabe por quê? Naturalmente, pense em qualquer coisa da sua vida, qualquer área. Naturalmente, essa questão tem a tendência de dar mais errado do que certo. É o que a gente estava falando, né, Melchior? O casamento, por exemplo. Ah, hoje a gente tem um bom casamento, legal, legal. Mas assim, para de cuidar para você ver o que acontece. Muda rapidinho. Então, todas as áreas da nossa vida, é mais fácil a gente fazer merda, dar errado, do que fazer dar certo. Mas dá certo, na maioria das vezes, porque a gente se esforça muito para que isso aconteça. Muito mesmo, não é automático, pessoal. Porque naturalmente as coisas têm a tendência de darem errado. Para de cuidar da sua saúde, para de treinar, de fazer academia, de fazer aeróbico, de se alimentar bem. Para. O que que acontece? Dá certo? Não dá, né? Dá errado. Então, estratégia de entender o que precisa ser feito para eu lotar esse paciente. E aí, pessoal, eu sei que vocês não são assim, mas eu quero dar um disclaimer aqui. A maioria dos médicos, eles têm muita dificuldade de descer do saltinho, sabe? Eu sei que não é o caso de ninguém que está aqui. Vocês são humildes e querem fazer acontecer, mas tem muito médico que tem nojinho de fazer ligação para agendar uma consulta. Vamos fazer uma conta redonda aqui de 15 pacientes vezes R$ 400, dá R$ 6.000 em 2 horas de trabalho. Você tem nojo de R$ 6.000? Doa, se você não gostar. Doa. Você não gostou daquele dinheiro? Doa, né, João? Rapaz, precisando de ligar mais. É isso. E outra coisa, pessoal, que a gente precisa dar muita atenção é uma questão de liderança emocional. Porque, gente, vai ter dia ruim, vai ter dia legal, vai ter dia que você vai ficar animado, mas não importa se o dia é bom ou se o dia é ruim, a gente precisa continuar. E se a gente não estiver disposto a entender que o nosso resultado vai depender da nossa gestão de emoções, vai ser muito mais fácil a gente ter dias ruins do que bons. Então, essas questões, né, gestão de pessoas, vendas e comunicação, estratégia e liderança emocional, se a gente não tiver disposto a aprender sobre algumas coisas como essa, pessoal, eu sinto dizer, o máximo que a gente vai viver é fazendo plantão a mais no final de semana. E se a gente continua tomando decisões pequenas, com medo de sair da zona de conforto, com medo desse desconforto, cara, aliás, eu não sei nem por que que chama zona de conforto, porque de confortável não tem nada, né? A nossa vida continua pequena. E isso depende muito, muito mesmo da gente, do que a gente está fazendo, da nossa atitude. E agora eu queria falar para vocês a parte boa, porque existe um futuro muito positivo disponível para você.
O dia que você decidir de verdade que não vai mais aceitar viver como refém, que você não vai aceitar mais viver dentro dessa bolha, que você não vai aceitar viver reclamando como essa galera que tem cheio de diploma na parede e está quebrado no final do dia, tudo ao seu redor começa a mudar. Parece mágica, mas não é. E eu quero avisá-los. Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser sem esforço, mas vai acontecer. E vou te falar, vai valer cada segundo, pessoal. Hoje eu estava fazendo uma reunião com a Rafaela e a gente estava conversando, porque a Rafa é um exemplo bem legal, porque o ano passado, em novembro, em novembro não, em setembro mais ou menos, ela estava fazendo 16 mil reais, começando o consultório particular. Em novembro, ela estava fazendo em torno de 30, 40 mil. Em janeiro, ela começou a aumentar o faturamento e o mês passado ela fez cento e poucos mil reais. Gente, a gente não está falando de muito tempo, a gente está falando de 8 meses. 8 meses. Para sair de um faturamento de quase. Ela quase dobrou o faturamento, né? 8 vezes o faturamento que ela estava tendo praticamente. Então, assim, não foi de um dia para o outro, não foi fácil, não foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Teve que tirar o sapatinho, colocar a sandalinha da humildade, fazer ligação para paciente, porque no começo não tem secretária às vezes, não tem gente para fazer marketing, não tem gente para vir fazer as aplicações. No caso dela, ela trabalha com emagrecimento, mas pergunta se ela quer voltar a fazer plantão para ganhar 16 mil. Peraí, só um pouquinho. Foi Não você que... tem como. Pronto. Foi nada, tá tudo bem. Então, pessoal, vai valer a pena, vai valer cada segundo, né? Você vai conseguir começar a construir uma agenda com um paciente particular, você vai poder escolher com quem você trabalha, você vai poder ter uma clínica que te dá lucro de verdade, que você tem prazer de acordar para trabalhar, você vai ter gente querendo ter o seu atendimento, porque ele entendeu que você faz isso para resolver de fato uma dor, não só para cumprir tabela de plantão ou para cumprir tabela de convênio. Você vai parar de correr atrás da agenda, pessoal, e vai começar a correr atrás de crescimento. É claro que existem preocupações, ansiedades, dificuldades. As ansiedades que a Rafa tem hoje, estou usando o exemplo dela porque eu tive reunião com ela há pouco, né? São diferentes das ansiedades que ela tinha quando ela estava faturando lá 15, 16 mil. Mas ela tem ainda ansiedades. E eu falei, Rafa, sabe por que que nunca vai parar essas ansiedades? Porque daqui a pouco você vai estar faturando 200 e as suas ansiedades vai ser outras, porque você já superou as de 100. Mas eu quero que você tenha ansiedade de faturar 200. Você também quer, não quer, tá? Amém, né? Bom, quem não quer faturar 200 mil aqui para não ter ansiedade, fica tranquilo, que geralmente isso não acontece com quem não decide que vai ter essa ansiedade, tá bom? Ai, ai. Então vai valer a pena, pessoal. Sabe aquele orgulho que vocês têm da carreira de vocês? A carreira de vocês é muito bonita, o que vocês fazem é nobre, mas a forma como o sistema mostrou para vocês que deveria ser feita essa carreira talvez não foi a que vocês escolheriam hoje conhecendo como funciona. Mas sabe aquele orgulho que você tem do que você entrega para o seu paciente? É exatamente isso que eu quero que você volte a ter. É aquela consulta que o paciente saia da sua frente com a sensação de realmente ter resolvido uma dor na vida dele, de que você tirou essa dor com o seu conhecimento, com o seu know-how. Porque sucesso é ser livre, pessoal. O futuro, ele não vai esperar o que a gente fica pensando e não parte para a ação. Ou a gente decide o que a gente quer e trabalha para conquistar, e como eu falei, não vão ser só dias de glória.
ou a gente vai ficar assistindo aquelas pessoas que decidiram e que estão fazendo essa mudança. A semana passada, a semana passada saiu um episódio que a gente fez no Fala Med. Aliás, quem aqui está assistindo o Fala Med? A Karina tá maratonando, né, o Fala Med. Pessoal, ó, a gente tem muita coisa que a gente está entregando lá no Fala Med e poucos de vocês estão assistindo. Fica aqui o meu convite, né, para vocês darem uma olhada. Mas a gente falou de uma movimentação que está acontecendo no mercado da medicina no Brasil. E essa movimentação, uma onda que está acontecendo, tem muita gente se beneficiando. Com certeza, uma onda, ela tem um empuxo, né? Um empuxe, onde ela te leva junto. Se- Mas você precisa ter a ação de estar ali. Então a gente falou bastante sobre isso e eu, particularmente, nos últimos anos, eu não tinha visto uma onda tão forte como essa que está acontecendo hoje na medicina. A força que isso está acontecendo é muito grande realmente. Ou a gente decide que a gente quer realmente fazer parte disso, ou a gente vai ficar só assistindo os outros surfando essa onda. E para encerrar, pessoal, essa live nem é sobre só ter conteúdo, né? É para a gente ter direcionamento, para a gente continuar aceitando que para a gente continuar trabalhando e fazendo o nosso melhor. Porque de duas, uma. Ou a gente vai continuar aceitando que a gente realmente vai ser refém do sistema, que a gente realmente vai trabalhar. E eu vou me esforçar e tá tudo bem. Se essa for a sua decisão, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas você precisa estar decidido que é isso que você quer. Ou então, você está decidido também a construir uma nova estrutura sem ficar vinculado a isso, sem ficar refém desse sistema. E a gente, eu, meu time, a gente está muito pronto para ajudar vocês nesse processo. Mas esse primeiro passo, pessoal, sempre vai ser de vocês. E eu queria convidar vocês a refletirem sobre isso, né? Convidar vocês a refletirem nesse movimento que está acontecendo, nessa onda que está acontecendo, e como que você pode se beneficiar disso, de uma maneira estratégica, claro. Talvez você se sinta perdido ou não tenha tempo de pensar em uma estratégia eficiente, mas a gente está aqui para te ajudar. Provavelmente, pessoal, para começar isso, você não vai precisar de uma outra mentoria, de outras pessoas. A gente consegue te ajudar. A gente tem estrutura, estratégia, já estamos ajudando muita gente, mas vocês precisam dar o primeiro passo, tá bom? E eu queria, antes de encerrar, convidar vocês aqui no chat para colocar qual é o passo que você poderia dar para começar a romper essa bolha, na opinião de vocês. Você que está assistindo e já está faturando 100 mil, qual é o passo que você precisa dar para romper a bolha do 100 também? Porque depois a gente começou a faturar 100, a gente fica numa outra bolha, tá, pessoal? Existe a bolha da bolha. Então, o que que você precisa fazer para romper essa bolha que você talvez esteja hoje? Coloca aqui no chat, compartilha aí com a gente. Vamos lá. Organização. Boa, Henrique. Potencializar a captação de pacientes. Ô Melchior, já conversou com o seu amigo Evair sobre isso? Como que ele pode te ajudar? Muito. Tem minhas estratégias, armas, tá se organizando, tá se organizando. Boa. No máximo 15 ou Divulgação. 20 anos. Você é louco, cara. Me especializar em algo pontual, potencializar a captação de pacientes.
divulgação, mostrar o trabalho sem ter medo do que os outros vão pensar. Poxa, ô João, é muito legal isso que você trouxe, né? Mas ó, esse último episódio que a gente gravou é porque eu gravo episódios, né? E a gente vai soltando uma semana ou duas depois. Na semana passada, a gente soltou o que a gente gravou na semana retrasada. Mas a semana passada, a gente fez um episódio sobre marketing médico. Galera, que mulher fera. Que mulher fera. Ela é daqui da nossa região. Ela veio do corporativo, está há 5 anos com uma agência de marketing exclusiva para médicos. Atendem poucos médicos, mas foi a única pessoa que eu encontrei que faz marketing médico 360 graus. Porque uma grande dificuldade é assim, o que que eu vou falar, para quem que eu vou dizer, qual é o tom que eu vou usar. Sabe essa questão da percepção de valor que eu estou falando para vocês? E ela ajuda isso, mas não só isso, ela ajuda também a treinar a recepção desse lead. Porque provavelmente você, como médico, não vai ter tempo para ficar recepcionando o lead que vem do Instagram, que vem das mídias sociais. Então, como que você vai atender esse lead? Como que você vai trabalhar com ele? Até você conseguir potencializar o que você está defendendo ali na sua rede social. E uma coisa que ela falou, a gente falou nesse podcast, é que geralmente médicos fazem vídeos pensando que outros médicos vão ficar falando para eles. A gente fica pensando que a gente está falando para outros médicos. Mas, cara, na boa, você como médico, quantos médicos você fica assistindo para ver se estão falando besteira ou não? Eu nenhum. Gente, só tem dois tipos de pessoas nas redes sociais, tá? O que produz conteúdo e o que consome conteúdo. Se você está ocupado produzindo conteúdo, provavelmente você não vai ser o cara que vai ficar consumindo conteúdo lá. E aí a gente fica nessa utopia, né? Que eu tô falando, o que que os médicos vão estar achando, aí começa, aí depois tem alguns níveis, né, de o preconceito acontecer. O blogueirinho, olha lá, aí chegou o vídeo, o blogueirinho, hein? Virou blogueiro, né? É, cara, é isso mesmo. E ó, vou te falar, você deveria fazer o mesmo. Cara, quando a gente aceita isso e a gente dá uma resposta firme, provavelmente isso vai acabar logo no começo. Porque as pessoas, elas querem o seu resultado, mas elas não estarão dispostas a fazer o que você está se dispondo a fazer. Tá bom? E a gente falou bastante sobre isso, o episódio provavelmente da semana, não sei se vai ser aí amanhã ou na semana que vem. Então, essa questão de divulgação, João, muito legal. Tiagão, vender. Pô, Tiagão, a gente podia conversar um pouco mais sobre isso, hein? Não deixar as coisas do dia a dia desfocar do principal, vendas. É isso mesmo. É... Andréia, acreditar que o limite é sempre móvel e de acordo com o momento. Ter mais entendimento da clientela que queremos ter. Boa. E a Karina, não ter medo de captar pacientes. É. Como que você fala sobre esse medo? Explica para mim. Fala um pouquinho para mim, pode ser? Não, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Boa noite, gente. É, mas a questão, por exemplo, eu nunca comecei a atender particular, né? Tive uma época que eu atendi em outra área, então eu saí e agora eu tô voltando e aí a questão de como que eu vou fazer? Tipo, a gente vai tendo uns certos bloqueios, né? Você já me deu umas dicas, inclusive fez até um textinho para mim fazer uma chamada nos pacientes, mas eu fico naquele bloqueio de me restringir somente ao Instagram. Eu achar como se eu fosse atrair pacientes só no meu Instagram e o meu Instagram não está pronto. E você já falou, né, que tem a questão de que eu tenho que sair dessa bolha do Instagram, porque em qualquer lugar que eu tô, eu posso captar ali pacientes, né, mas ainda tem aquela insegurança, aquele medo, aquela vergonha, aquela insegurança. Vergonha do que mesmo, cara? Nem eu sei.
Na terceira, é legal esses medos assim, porque que vocês compartilham, pessoal, porque na terceira, porque geralmente você não consegue mais responder. Mas, ó, quer ver? Eu nem vou te responder, mas eu vou convidar uma pessoa aqui que tem mesma timidez, mesma dificuldade de fazer vídeo, de falar, de se comunicar às vezes, essa insegurança para te responder, que é a Tamires. Conta aí, tá? O que que você falaria de dica para Karina sobre isso? Oi, tudo bem? Boa noite. Oi, É, Tuti. Bom, realmente eu sou bem tímida. Peraí, deixa eu sair daqui um pouco. Baixa aí. Eu sou bem tímida, né? E eu comecei. É só começar. Você começa a fazer vídeos, você começa a divulgar. É porque todo mundo que tá aqui tem amor pelo que faz, né? Então, é só você falar assim o que você faz. Começa o vídeo. Não precisa ter vergonha. Mas a vergonha passa mesmo quando você vê resultado no paciente, quando você começa a perceber que o paciente te valoriza, né? E quando você vê que faz a diferença. O dinheiro é uma consequência, mas a transformação que você faz no paciente, ele acaba fazendo propaganda sua, ele acaba te indicando para as pessoas. E aí a vergonha passa, porque o que vale mesmo é a diferença que você faz, né? Mas no começo dá muito mesmo. Até hoje eu tenho, mas passa por cima disso, porque o que você tem para mostrar e para fazer pelos pacientes é muito mais importante do que a vergonha. É Obrigada. isso aí. É isso aí. E pessoal, a gente tem que ter medo, vergonha de fazer coisa errada, né? O que vocês fazem, o que você entrega, o que vocês entregam, independente, né, de qual a área de atuação, eu olhando aqui para cada um de vocês, cada um tem uma proposta de valor muito legal. Muito legal. Vocês estudaram muito para ser quem vocês são. Não importa a área que você está atuando. Cada um de vocês tem condições de realmente valorizar aquilo que vocês estão fazendo com a estratégia correta. E isso, quando eu falo de valorizar, não é só cobrar mais. É você, como médico, se valorizar. Não ficar dependente, né, dessas bolhas que a gente comentou e realmente romper isso de uma maneira definitiva. E como a gente falou, nunca são só flores, mas com certeza vai fazer muita diferença. E a mudança que vocês podem trazer para a vida de vocês, para o futuro de vocês, vai impactar muito, às vezes, quem ainda nem nasceu na família de vocês. Isso é muito valioso, né, pessoal? Isso é muito valioso. Então, pensem nisso, né? Eu queria deixar esse incentivo aqui para vocês hoje, é, porque eu estou sentindo que tem muitos que acabam amarrados ali nessas bolhas, com medo, né, de tomar algumas atitudes. Mas quando a gente tem medo, a gente se prepara, porque o medo nada mais é do que uma pressão que vai ser exercida sobre a gente. E às vezes a gente tem medo do desconhecido, da insegurança, porque eu não estou enxergando com clareza. Mas quando você pega alguém que já trilhou aquele caminho, que já viu, já passou por ali, sabe exatamente onde tem um buraco, onde você pode tropeçar, onde você pode cair, fica mais assertivo. Então a gente se prepara melhor para enfrentar isso daí. Mas isso é uma decisão e a gente precisa manter essa decisão no nosso dia a dia, né? Eu queria deixar esse convite aqui para vocês refletirem sobre isso. Hoje é o último dia do primeiro semestre de 2025. Amanhã começa o segundo tempo, pessoal. E se a gente não se movimentar agora, o ano que vem, a gente vai continuar na mesma. E o outro, na mesma. Ou pior, porque pode ser que o convênio diminua o valor, pode ser que a consulta fique mais barata ainda, que em vez de pagar em 90 dias eu comece a receber em 120. Quando muda o governo da cidade de 4 em 4 anos, eu começo a atrasar mais ainda. E até quando a gente vai ficar refém disso?
Até quando você vai aceitar ficar refém desse sistema? No final do dia, sucesso é ser livre, né, pessoal? Sucesso é ter liberdade. Liberdade de você escolher para quem você quer trabalhar, quem você quer ajudar e quanto você quer ou merece cobrar pelo seu trabalho. Então, esse era o meu incentivo nesse dia 30 de junho de 2025. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Obrigado pela presença. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Queria dar as boas-vindas. Eu estou vendo que o Hildebrando está aqui, entrou agora no final de semana, né? Cara, obrigado, viu? Entra aí, põe, cadê você, Hildebrando? Você está conseguindo, tá assistindo ou tá trabalhando? Não sei se ele tá. Aê, tá Oi, no tudo bem? plantão? Eu tô de plantão, cara. Acabou de chegar aqui pra mim, Tranquilo, ó. tranquilo, tranquilo, a gente entende. Obrigado pela presença, viu? Seja bem-vindo. Valeu, valeu. Eu tô escutando aqui. Valeu. A Penny tá aí É, contigo? tá não, tá em casa. Vamos colocar o Niprid nele, por favor. Valeu, cara, vai É, lá. valeu, valeu, valeu. Pessoal, é isso. É, é isso. Vamos fazer esse jogo ser diferente? Então tá bom. Contem com a gente, viu? Contem com a gente. Um beijo no coração, um ótimo início de segundo semestre para vocês. É, Quando a gente começa a colocar em prática e tem algumas atitudes, ações, a gente começa a colher logo, logo. Não deixa para muito tempo passar para vocês começarem a fazer essas atitudes, não, viu, pessoal? Vale muito a pena. Eu prometo que vocês vão gostar do que vocês vão encontrar ali na frente. Fiquem com Deus. Um beijo, beijo, beijo a todos. Até mais. Galera, boa noite.